encontra aqui na Terra, ela passa por um período de construção. Em todos nós precisamos refletir isso, né? Em todos os momentos, avaliar a nossa vida e pensar como estamos diante do Senhor. E essa palavra, irmão, esse versículo, ele me chama muita atenção. Jesus, ele faz uma comparação, ele traz aos seus discípulos uma reflexão sobre... Primeiro, ele afirma e identifica, né, os discípulos como um sal, o sal da terra. E depois ele diz, se o sal se tornar insípido, para que serve? Então ele faz uma pergunta para reflexão. É importante a gente entender, irmão, que primeiro Jesus ele compara os seus discípulos com sal. E naquele tempo, o sal era algo, né, de muito valor. Eu entendo que hoje também, né, para a nossa culinária, né, para a nossa vida, ele era muito importante. Mas naquele tempo era muito mais. Porque o sal era dado até como forma de pagamento. Então, olha a importância que tinha o sal naquela época para a conservação, para tempero e para muitas outras coisas que tinham, né, de tanta utilidade, de tanto valor. Então Jesus ele compara os seus discípulos a algo de muito valor. E o que eu quero dizer para você nessa noite, a partir do momento que você se decidiu nos caminhos do Senhor, você se tornou uma pessoa de muito valor. Aleluia. Você já não é mais, né, aquele, vamos dizer assim, aquele Zé Ninguém, aquela pessoa que não tinha nenhuma importância. Agora você é especial. Agora você tem um grande valor nas mãos do Senhor. Isso é importante a gente entender, irmão, que o inimigo ele sempre tenta nos botar para baixo. A intenção do diabo é sempre nos fazer se sentir inferior, se sentir um nada. Mas é interessante que o mesmo inimigo das nossas almas, que a todo tempo nos acusa, e ele fica sempre dizendo que não somos nada, que não podemos nada, da mesma forma que ele mostra dessa forma, dizendo isso para nós, ele está apontando que se nós não somos nada, não temos nada, por que então ele nos persegue? Por que então ele continua a tentar nos destruir? Se realmente não temos nenhum valor, ele mesmo está dizendo para nós que temos valor. Há um ditado que diz que árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. E uma outra ilustraçãozinha que eu achei muito interessante também é da lâmpada, né? Lâmpada apagada, o inseto não se interessa por ela. Então, nós temos valor. A igreja do Senhor, ela precisa entender o seu valor. Jesus compara os seus discípulos com algo de muito valor para aquele tempo. É certo que os discípulos, ao ouvir isso, eles entenderam. Vós sois o sal da terra. Eles entenderam a sua importância. E nessa noite, que a gente possa sair daqui com essa consciência de que temos valor para Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus ele diz que os seus discípulos tinham valor, ele diz que esse mesmo elemento, esse mesmo elemento ele tinha valor naquele tempo, que era o sal, ele poderia se tornar sem valor na medida em que ele perdesse o seu propósito. Quando o sal ele se torna insípido, Jesus ele diz, para que ele vai servir? Então eu começo a entender, irmão, que o sal ele só tem importância, só tem valor na medida que ele cumpre com o seu propósito. O sal ele só passa a ser entendido como algo de valor naquele tempo quando ele ainda pode salgar. Porque no momento em que ele começa a se tornar insípido, Jesus ele fala que para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então eu posso entender que, da mesma maneira que Jesus ele diz que os discípulos tinham valor, ele disse que eles poderiam perder esse valor no momento em que eles não cumprissem com a sua finalidade aqui na terra. E a igreja do Senhor, ela está passando pelos últimos dias.
E é verdade que precisamos, nesses últimos tempos, mostrar verdadeiramente o valor que a igreja tem. Mas da mesma maneira a gente vê que o inimigo ele trabalha para que a gente se torne insípido, para que a gente perca o propósito, para que a gente não cumpra mais com aquilo que fomos feitos como igreja do Senhor. Jesus ele levanta uma igreja para ser a sua representante na terra, não simplesmente para ser uma comunidade onde nós nos reunimos todo domingo ou um dia da semana para nos confraternizar, mas para ser algo representante do Senhor na terra, para expressar a Deus no seu amor, na sua misericórdia, no seu interesse pela humanidade. Esse deve ser o princípio e o propósito da igreja. E quando nós perdemos esse propósito, irmãos, perdemos o valor. E eu fico tentando entender de outra maneira, mas eu não consigo entender de outra forma. Quando Jesus diz que ele não mais para nada mais serve, mas apenas para ser jogado fora e pisado pelos homens, eu entendo, irmãos, que quando nós perdemos o nosso propósito, nós perdemos também a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. Uma igreja, um cristão sem propósito, ele é um cristão que está desconectado de Deus. E como iremos para um dia morar com o Senhor se não vivemos aqui com Ele? E aí Jesus ele fala isso. E a palavra, irmãos, de Deus para nós, ela vem trazendo esse despertamento. Temos um objetivo, temos um propósito como igreja. Assim como um salmo naquele tempo tinha as suas finalidades, nós também temos. E a primeira finalidade do salmo, que eu acho que todos nós sabemos, ou se não sabemos, se não experimentamos isso, mas vamos observar, né? Que no tempo era assim, que os discípulos, assim como Jesus, eles entendiam que uma da função do sal era de conservar. O sal, ele tinha essa finalidade. Hoje nós vivemos num tempo moderno, tecnologia, a gente sabe que usamos de outros recursos, como a geladeira e outras formas de conservar alimento. Mas naquele tempo, como não se havia esses recursos tecnológicos, a indústria, industrialização das coisas, então as pessoas usavam esse recurso para poder conservar. O que o sal, irmãos, ele produz, como conservação, é que na medida que ele é colocado sobre o alimento, ele extrai do alimento a água do alimento. Então ele desidrata o alimento. E onde não há água, não há vida, não há multiplicação de micro-organismos, não há multiplicação de bactérias. E aí o alimento se conserva por mais tempo. O sal ele tem esse princípio, de conservar. E Jesus, trazendo essa comparação aos discípulos, ele estava trazendo esse sentido também. O sal ele impede a decomposição, o crescimento de bactérias que causam o apodrecimento do alimento. Então, trazendo para nós, a igreja ela também tem esse princípio de conservação. O que seria desse mundo, irmãos, se não fosse a igreja do Senhor se manifestando de uma maneira a conservar, a manter esse mundo ainda vivo, as pessoas ainda com condições de se expressar, de viver, se não fosse a igreja do Senhor? Então, o primeiro princípio e objetivo e finalidade do sal é conservar. E é uma pergunta que eu deixo para os irmãos: será que nós estamos cumprindo com essa finalidade? Será que onde nós vivemos, nós estamos ainda mantendo viva a esperança de salvação? Será que esse mundo ainda é
respira e as pessoas ainda têm esperança por causa da nossa presença, onde nós estamos, no nosso trabalho, nas nossas vidas, por onde vivemos. As pessoas podem ter esperança de se manterem vivas. Eu me recordo de Abraão, quando Sodoma estava para ser destruída, e ele lembra do seu sobrinho Ló, e ele começa a interceder por Ló. Na medida que ele vai questionando a Deus sobre quantas pessoas, se houvesse quantas pessoas lá, eles ficariam ainda, ele pouparia aquela terra. Deus vai ali falando com ele que sim, que pouparia. E eu vejo, irmãos, que não é diferente no dia de hoje. Quando há um justo, no meio, Deus poupa. Quantos de nós fomos poupados, de grandes problemas, porque a igreja ora por nós, porque a igreja intercede por nós. A vida, a história não seria um caos como já está sendo, mas seria muito pior. Não dá nem para a gente imaginar se a igreja não estivesse cumprindo o seu papel. Então é necessário que a gente mantenha-se firme nesse propósito. Aleluia, Jesus. E a pergunta é: você tem impedido a corrupção ao seu redor? Você tem feito a diferença onde você está? As pessoas estão ainda conservadas. O segundo propósito do sal é temperar, é dar sabor, Isso é muito mais fácil de a gente entender, porque é o que a gente mais usa ele hoje em dia, para pôr no alimento. Então, o sal, quando ele entra também em contato com o alimento, ele realça o sabor, ele tira o amargor, de alguns alimentos. E é interessante que ele torna aqueles alimentos ácidos de uma forma mais suave, ele equilibra a acidez. Basta a gente lembrar, não sei se os irmãos aqui já fizeram isso, mas no tempo de criança, eu me lembro que a gente comia manga verde com sal. A manga verde sem sal é insuportável, não era ácido demais. Mas quando você coloca sal na manga, você consegue comer. Mas por quê? Ela deixou de ser ácida? Não, é porque na medida que o sal entra em contato com a manga, ele quebra na nossa saliva, no nosso paladar, ele quebra aquela sensação de acidez. Isso torna uma coisa até saborosa, Então, o sal ele tem esse princípio também, Ele tem também essa finalidade de temperar. O que seria dos nossos alimentos sem sal, irmãos? Imagina você fazer uma comida e tirar o sal dela. É uma coisa sem gosto, sem sabor. Porque o sal produz isso, ele traz o sabor, ele realça, o sabor. E a igreja do Senhor na terra também tem essa finalidade, irmão. Será que nós também estamos realçando o amor de Deus, o prazer de estar vivo? Quantas pessoas hoje aí não têm mais sentido na vida e precisavam de apenas uma palavra sua, minha, um cristão falando: Jesus morreu por você. Ele tem algo maior para você. Além de tudo esse mundo pode te oferecer, Jesus tem muito mais. Aleluia. Uma palavra basta uma palavra, irmão. E a vida da pessoa pode ser transformada. Assim como o sal transforma o paladar, muda o sentido, muda. Eu creio que todos nós aqui, quando um dia tivemos um encontro com o Senhor, a gente experimentou algo extraordinário que não dava para explicar. Assim como o sabor das coisas a gente não consegue explicar. Quando uma comida está muito gostosa, a gente sabe dizer que está muito boa, mas não tem como explicar aquele sabor. Assim também é a nossa experiência com Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós tivemos uma experiência com Deus. Essa experiência produziu dentro da gente um prazer, uma sensação tão maravilhosa que a gente não consegue explicar com palavras, mas a gente consegue entender, porque a gente sentiu. Assim é o prazer que a gente tem quando a gente come um alimento que tem um sabor,
essa comparação Jesus faz para isso. Olha, imagina Jesus dizendo para os discípulos, né, fazendo aqui uma parábola, né? Olha, vocês precisam ser um agente que traga sentido à vida das pessoas, que traga sabor ao viver de cada pessoa. Vocês têm que mudar a situação. Jesus fez isso com aquela mulher samaritana. Ela estava ali, Jesus mudou o fato da vida dela. Jesus passou a dar sentido à vida dela. Jesus passou a fazer com que ela abrisse o paladar dela espiritual. Ela começou a sentir prazeres que ela nunca imaginava sentir. Tanto é verdade que ela não se conteve e foi para a sua cidade falar de Jesus para todos ali. E muitos ali também aceitaram a Jesus como Cristo. Porque aquele prazer que Jesus proporcionou a ela ali, com a sua presença, com a sua palavra, mudou o cenário da vida daquela mulher. E é isso que o Senhor espera de nós. Será que aonde eu vivo, será por onde eu passo, as pessoas notam em mim que há, esperança? Será que as pessoas sentem o amor de Deus, o prazer que existe algo além do que o mundo tem oferecido? O que o mundo tem oferecido, irmãos, é ilusão. O que o mundo tem oferecido é ódio, é dor, é tristeza, é traição, é falsidade, é mentira. Isso que o mundo oferece. E será que a nossa vida tem sido o oposto a tudo isso? Será que as pessoas sentem o prazer, o paladar, o gosto, o sabor do que é ser verdadeiramente um cristão, do que é realmente conhecer a Jesus? Não digo ser membro de uma denominação, mas eu digo ser cristão verdadeiramente, ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Será que as pessoas veem isso na gente? Sentem isso quando nós estamos juntos, quando nós estamos presentes? Ou será que o sal que nós somos já não está mais salgando a vida de ninguém? Será que a minha vida já não faz diferença onde eu estou? Já não tem mais, eu já não consigo cumprir mais com a finalidade de temperar, de dar sabor à vida das pessoas? É uma reflexão, irmãos. Será? Como está a nossa vida? Jesus ele fala: se for em si, para nada mais serve. Isso é muito sério, irmãos. Jesus ele é muito taxativo. Ele não diz: olha, se for em si, ou seja, se não tiver mais sabor, o sal não tiver mais, de repente serve para alguma coisinha, né? Não, para nada mais serve. Então ser cristão é ser cristão de verdade. Não tem meio termo. Não existe ser um pouquinho cristão. Ou salgamos ou para nada mais servimos. Ou só servimos para ser pisados, servir de chacota, servir de mau testemunho. Para que serve um cristão que não vive o seu propósito? Para que serve estar na igreja, né? Para que serve dizer que faço parte de uma igreja se eu não cumpro com a finalidade de igreja do Senhor? E o último propósito, ou finalidade do sal é da sede, né? O sal é da sede. Ele desperta, na gente. Quando você come uma coisa salgada, a primeira coisa que você sente vontade é beber água. Porque o sal ele produz isso também. Ele dá sede. O cristão de hoje, ele pouco tem cumprido com essa finalidade. Poucos são os que conseguem despertar nas pessoas interesse pelo Evangelho. As pessoas até entendem e compreendem que ser cristão é bom, que Jesus abençoa, que Jesus cura, que Jesus... Mas poucos são despertados
sentem a sede de Deus quando nós estamos num ambiente ou quando nós falamos alguma coisa, né? As nossas palavras muitas das vezes saem vazias, porque não tem essência, não temos vida muitas das vezes, né? E é isso que Jesus está dizendo. O sal, ele precisa despertar o interesse nas pessoas pelo céu, pelo reino de Deus. O sal, ele precisa trazer às pessoas uma sede de Deus, uma sede da água viva, né? Uma sede, como Jesus falou para aquela mulher samaritana: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, e eu te daria água viva. Ou seja, você teria tanta sede que você ia me pedir, se você soubesse com quem você está falando. E no final da conversa com Jesus, eu imagino que aquela mulher já não estava aguentando mais tanta sede de água que Jesus estava derramando sobre ela. Então, a finalidade da igreja, irmãos, além de conservar esse mundo, também tem a finalidade de temperar o mundo, trazer a essência de Deus ao mundo. Ela também precisa despertar no mundo o interesse por Deus. Ela precisa despertar nas almas perdidas o desejo de encontrar aquele que pode preencher o vazio que existe dentro de cada pessoa. A igreja precisa cumprir isso, né? E isso, irmão, depende de como nós estamos vivendo, depende de como a nossa vida tem sido, né? Temos mostrado lá fora, né? Dentro da igreja, sim, é importante o que nós fazemos aqui, é importante o culto ao Senhor, mas para quem está lá fora isso tem pouca importância. Tem muita importância para nós, né? Estamos aqui, nos edifica, nos exorta, nos consola. O culto, né, do Senhor, ele é um momento de edificação, de despertamento também para nossas vidas, né, de prazer, de renovação. Mas para quem está lá fora, isso pouco importa o que acontece aqui dentro. O que importa para quem está lá fora é o que acontece lá fora. É o que essa igreja que está reunida aqui faz lá. Isso é o que vai importar. Você só vai dar sede lá fora se lá fora você levar o que você recebe aqui dentro. Glória a Deus. Se o que nós recebemos aqui dentro fica só aqui, quem está lá fora jamais vai sentir a sede que nós sentimos quando estamos na presença de Deus. Esse desejo que a gente tem de adorar a Deus, né? Que deve a cada dia mais ser acrescido nas nossas vidas, esse desejo de estar na presença de Deus, de estar congregando, de estar reunido, adorando ao Senhor. Esse desejo deve aumentar em vez de diminuir. Esse desejo precisa sair daqui e passar lá para fora. Precisa alcançar quem ainda não está na igreja. Essa é a finalidade, irmãos. E se a gente não cumpre isso, a gente não serve para nada. Eu estou batendo nesse ponto, irmãos, porque eu não consigo ver esse versículo de uma outra forma. Jesus, ele fala isso bem claro: para nada mais serve. Nós tivemos aqui na quinta-feira, né, um pastor Marcos Williams, né, trazendo a palavra do Senhor aqui. Ele falou muito sobre isso aqui, né? A igreja do Senhor, como missionário que ele é, né? A igreja do Senhor, ela precisa não só ser evangelista, mas discipular. Ela precisa passar, ela precisa entrar na vida das pessoas lá fora e levar o evangelho nas casas, nas famílias. Nós precisamos ter tempo, gastar nosso tempo com conversas com pessoas lá de fora que tragam a ela interesse em aprender e ouvir mais de Deus, em
conhecer esse Deus. Às vezes a gente perde tanto tempo falando tantas coisas e esquecemos do principal função da nossa vida como cristão, que é levar o Evangelho, né? Aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar nos despertando mais para isso. Porque o crescimento da igreja local só acontece quando cada um de nós assume a responsabilidade, assume o seu propósito como igreja do Senhor. Não basta apenas fazer conferências, congressos e convidar várias pessoas para estar aqui, porque aquilo enche a igreja no momento, mas depois a igreja volta a ficar vazia. O que faz a igreja crescer verdadeiramente é a nossa responsabilidade individual, é cumprir a nossa finalidade. E eu falo isso não só para a nossa igreja aqui local, mas eu falo isso para todas as igrejas. Você como cristão, você não tem um compromisso com Deus de encher a sua igreja, não. Você tem um compromisso com Deus de encher o reino do céu. Aonde você estiver, se não está perto da sua igreja, mas se tem uma igreja perto, que aquela pessoa vá para lá, que aquela pessoa congregue, que aquela pessoa conheça Cristo, que ela caminhe, que ela encontre outros que também sigam e servem a Jesus, e assim possa caminhar junto. Então essa é a nossa função, irmãos. Eu vou tirar umas férias, eu vou para tal lugar. Tudo bem, nada contra, mas que quando você estiver lá naquele tal lugar, você fale Jesus lá também. Não, mas eu estou longe da minha igreja, como é que eu vou levar para a minha igreja? Irmãos, a igreja precisa abrir entendimento para isso. Nós fomos chamados para povoar o céu. Não importa em qual igreja a pessoa vai congregar, o que importa é que ela esteja caminhando para o céu. Então, o que as pessoas não entendem é isso, é que elas acham que ser cristão é só no dia de culto, é só na hora que tem que ir para a igreja. Não, agora sim, eu vou lá, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou dar um testemunho, então eu tenho que hoje eu vou preparado, eu vou me ajeitar, vou me arrumar, porque hoje é dia de ser cristão. Irmão, nós temos uma finalidade, nós temos um propósito aqui na terra, e esse propósito precisa ser cumprido. Se não for por mim, vai ser por outro, mas ele vai ser cumprido. Quem lembra de Esther? Esther foi empossada rainha, e quando sai um decreto para que fosse mortos todos os judeus, ela recebe essa notícia e ela teme se apresentar diante do rei, porque ela também era do povo judeu. Então ela teve medo de se apresentar. E Mardoqueu ele fala para ela assim: olha, se você não fizer isso, certamente virá livramento para Israel, mas você todavia não escapará. Deus vai levantar outro, mas você não vai escapar. Porque aí ele fala assim: ó, será que não foi para tal propósito que Deus constituiu rainha? Aí eu pergunto para mim e para você: será que Deus me tirou desse mundo de pecado simplesmente para me botar num lugar bonito, de luxo? Ou será que não tem algo a realizar na minha vida aqui na terra? Porque, irmãos, é uma pergunta que eu sempre tenho na minha cabeça desde quando eu me entendo como cristão, desde quando eu comecei a conhecer um pouco mais sobre missões. Que sentido tem, irmãos, Jesus nos salvar, nos tirar do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, que cada um aqui sabe de onde saiu, que não foi fácil sair de lá para estar na presença de Deus hoje. Deus faz essa obra poderosa, milagrosa na nossa vida, simplesmente para quê? Para que a gente passe mais alguns anos aqui sofrendo no mundo. Se não tivesse nenhum outro propósito,
ele já não levava logo. Aceitava Jesus, pum, caía duro do outro lado. Aceitou Jesus. Quem quer Jesus? Eu. Já caía morto do outro lado. Aceitou Jesus, já vai embora logo. Ficar fazendo o que aqui? Sofrendo? Não, temos um propósito. A igreja tem um propósito. Você tem um propósito ainda que você acha que não. Se você ainda não entendeu isso, começa a questionar isso com Deus. Senhor, qual é o meu propósito então, Senhor? Começa a procurar na palavra, começa a pedir ao Espírito Santo que te revele o que eu tenho que fazer no meu trabalho, como que eu posso fazer diferença onde eu estou, como que eu posso fazer diferença na escola onde eu estudo, como que eu posso fazer diferença no trabalho, no caminho para o meu trabalho, como que eu posso fazer diferença na minha casa, na minha família, entre os meus parentes. Como que eu posso, Senhor? Me ajuda, me mostra o que eu posso fazer. Você tem um propósito. Ainda que o inimigo tente fazer com que você nunca pense nisso, mas você tem um propósito. Você tem uma finalidade aqui a ser cumprida na terra, como igreja do Senhor. Você assumiu uma convocação, um chamado, um compromisso de fazer parte de um exército de Deus. E o soldado que não guerreia, ele morre. O soldado que não se prepara, ele é facilmente atingido. O soldado despreparado é algo fácil. Então tem pessoas que entram para a igreja, entram para esse exército do Senhor, mas por não entender que está vivendo uma guerra, e que essa guerra ela já está vencida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que basta a gente agora assumir o papel de igreja do Senhor e entrar para guerrear. Irmão, nós não estamos aqui competindo com o diabo, não. Jesus já nos deu a vitória, mas a diferença é que tem pessoas que não entendem que precisa assumir o seu papel. Por isso que ainda fica sendo alvo do inimigo, porque ainda não se despertou para a sua importância aqui na terra, para o seu valor que você tem aqui na terra. E o seu valor está, como eu falei aqui no início, o seu valor ele está ligado diretamente à sua finalidade, ao seu propósito. Sem propósito nós não temos valor, mas se temos propósito, temos valor, irmãos. E esse valor ninguém pode comparar. Você não pode comparar o valor que você tem como cristão com nada nesse mundo, com ninguém desse mundo. Nosso irmão presbítero Luiz, ele pregou aqui um tempo atrás sobre Asaf. Asaf ele ficou questionando isso. As pessoas, como que pode o ímpio prosperar? Mas aí quando ele entra no templo, aí ele vê o fim deles, aí ele vê, realmente. O que acontece, irmão? Tem cristão que sente inveja das pessoas do mundo, porque ainda não conheceu o valor que tem, ainda não entendeu o valor que ele tem quando ele assume um propósito de Deus, a importância que o que você faz ninguém pode fazer, só a igreja do Senhor pode fazer. É importante entender que enquanto a igreja está na terra, enquanto a igreja está aqui, o mundo ainda pode ter uma esperança. Ai de nós, enquanto ainda pecador no mundo sem conhecer Jesus, se não fosse a igreja do Senhor pregando o Evangelho, estaríamos lá perdidos, não teríamos esperança. Assim como os antigos morreram na esperança, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles, que hoje a gente tem como exemplo, em Hebreus 11 fala muito disso, falam da galeria dos heróis da fé, vai citar um por um ali, temos como exemplo sim, mas eles morreram na esperança de que um dia o Redentor
o Messias, o Salvador, viria e iria resgatá-los. Eu digo para os irmãos, se Jesus não vem e não morre na cruz, eles estavam perdidos também. Em Cristo, irmãos, se centraliza todos que viveram tanto no passado, os que vivem hoje, os que ainda viverão. A salvação só é em Jesus. E aqueles que viveram naquele tempo, eles viveram nessa esperança de que um dia viria. A fé deles estava nesse fundamento, de que um dia viria o Salvador. E hoje, a igreja do Senhor, como representante do Senhor, ela já vive no tempo na nova aliança, após o sacrifício de Jesus. Hoje nós já apontamos para o passado, mas a responsabilidade como igreja deve manter-se firme, naquilo que Jesus fez lá no passado. Ele morreu na cruz por nós e hoje Ele nos entrega esse poder de salvação que foi conquistado na cruz. Ele nos entrega para que a gente venha espalhar pelo mundo afora, para que a gente venha levar esse Evangelho. O que é Evangelho, irmão? Evangelho é boas novas, é boas notícias. É boas notícias. Ninguém sente vontade de se alimentar de alguma coisa que não gostou. Você só sente prazer e vontade de comer algo que você gosta. Da mesma forma, você só vai conhecer e ter prazer, de alimentar alguém se hoje o Evangelho na sua vida te traz esperança. Se o Evangelho hoje na sua vida tem produzido realmente a alegria, você vai conseguir transmitir isso lá fora. O problema é que vivemos muito para esse mundo. Vivemos muito para esse mundo. A maior causa dos nossos sofrimentos aqui na Terra é porque vivemos muito para esse mundo. E aí não conseguimos transmitir o céu, porque o nosso coração está cheio de vaidade desse mundo, de prazer, de objetivos a conquistar nesse mundo. Então é dessas coisas que Jesus estava alertando os discípulos. Olha, vocês são sal da terra. Vocês não são qualquer coisa não. Vocês são sal da terra. Tem valor. Mas tome cuidado, porque esse sal precisa cumprir o seu propósito, a sua finalidade. Se não cumpre, para nada mais serve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque é uma coisa que eu sempre trago à minha memória. Quando a gente costuma muito dizer, como cristão, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí uma coisa que eu me pergunto, quando eu paro para pensar nisso, realizo isso na minha mente, no meu ser, Jesus está voltando. Será que isso me traz alegria? Isso me traz esperança? Me traz regozijo? Ou isso frustra às vezes alguma coisa que eu quero fazer? Ou isso frustra e me traz às vezes até tristeza? Porque às vezes, irmão, nós temos tantos planos e projetos aqui nesse mundo, que se Jesus voltar, às vezes para muitos não seria motivo de alegria, seria motivo de frustração. E isso a gente tem que ter cuidado. O que está no nosso coração? O que nós temos guardado dentro dele? Porque o que nós temos dentro do nosso coração é o que nós vamos transmitir lá para fora. Aquilo que nós permitimos que o nosso coração fique cheio é o que a nossa boca vai botar para fora. Então que a gente tenha cuidado, de guardar, de buscar no Senhor essa essência do Evangelho, essa vida com Deus, essa viva esperança. Hoje foi falado aqui na escola dominical sobre a ceia do Senhor como um dos símbolos, da igreja primitiva, da igreja modelo. A ceia do Senhor não é apenas um ritual. A ceia do Senhor é a certeza de que Jesus vai voltar. Fale para que eu lembre disso sempre.
até que Ele venha. É certeza de que Ele vai vir. E nós, quando temos essa certeza, irmão, essa certeza ela tem que ser maior do que todas as nossas expectativas aqui nesse mundo. Eu tenho que entender assim, não, eu quero passar na faculdade. Eu estou estudando para isso. Eu quero fazer uma faculdade, quero. Mas quando eu penso que Jesus vai voltar, eu tenho que pensar, não, gente, isso é muito melhor. Estar com Jesus no céu é muito melhor do que fazer uma faculdade. Aí eu penso, não, eu quero construir uma casa, eu quero comprar uma casa para mim. Eu quero ter uma casinha, né, onde eu possa morar com a minha família. Estou batalhando por isso, estou trabalhando por isso, e está perto disso acontecer. Mas se Jesus voltar antes, isso vai ser muito melhor. Assim deve ser a vida do cristão, irmão. A vida de Jesus não pode ser motivo de tristeza, de frustração. E isso é um cuidado que nós temos que ter com nós. Examine-se a si mesmo. É um cuidado que nós devemos ter. Não adianta ninguém falar para você. É você mesmo que tem que olhar para dentro de você e pensar o que tem de prioridade na minha vida. É Deus, é a vida do Senhor ou outras coisas? Entenda que ter Deus como prioridade e ter a vida do Senhor como aquilo que mais dá esperança não anula que você deixe de ter objetivos aqui na terra. Você pode ter, você deve ter, mas que seja numa prateleira abaixo. Bote num lugar certo, na prioridade, aquilo que é prioridade. Bote no teu coração, em primeiro lugar, aquilo que precisa assumir o primeiro lugar. E aí sim a gente vai cumprir esse propósito aqui, de ser verdadeiramente o sal da terra, como Jesus disse para os seus discípulos. E para terminar, eu quero dizer para você: seja um preservador de santidade. Preserve isso. Seja um sabor agradável de Cristo no mundo. Seja alguém que provoca a sede espiritual nos corações ao seu redor. Se as pessoas que convivem comigo todo o tempo nunca sentiram sede de Deus, alguma coisa está errada. Um sal, acho que eu estou perdendo o sabor. Preciso rever isso. As pessoas precisam sentir. Então vamos orar? Para agradecer, para interceder, né, pelas nossas vidas, que Deus possa estar nos colocando no trilho cada dia. Vamos abrir o coração, né? Que seja, como eu falei, né, estar no culto é muito bom. Ouvir o louvor é maravilhoso, sentir a presença de Deus é maravilhoso, mas melhor ainda é ser corrigido por Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi na palavra do Senhor que Ele corrige aquele que ama. Então eu me sinto cada vez mais amado por Deus quando Deus me corrige. E assim deve ser. Eu preciso querer mudar. Se eu já faço isso, eu preciso fazer mais. Se eu já consigo fazer alguma coisa, eu não posso me contentar. Eu preciso fazer mais. Que Deus assim venha fazer isso nessa noite em nossos corações, nos despertar, avivar a nossa vida, né? Colocar prioridades no nosso coração, essência do Evangelho, cumprir com o nosso propósito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, nessa noite, por tudo, ó Pai amado, que nós vivemos aqui neste lugar. Em pouco tempo que passamos aqui, Senhor, nós ouvimos louvores, nós louvamos a Ti, nós Te adoramos, nós sentimos a Tua presença, Senhor, poderosa aqui, ó Pai amado, porque verdadeiramente Tu és Deus vivo, e aonde nós estamos reunidos, o Senhor também está, manifestando a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua presença, o Teu poder, e esse mesmo poder que o Senhor manifesta, Senhor, quando estamos reunidos,
é um poder que cura, é um poder que liberta, é um poder que salva. Nós sabemos, ó Pai amado, que muitas das vezes entramos na igreja tristes e saímos alegres, não entendemos muitas das vezes porquê, mas é o poder do Senhor agindo em nossas vidas. Às vezes entramos sentindo dores e saímos daqui curados, porque é o poder do Senhor agindo em nossas vidas aqui neste lugar. A Tua presença, Senhor, ela manifesta poder. A Tua presença, Senhor, ela transborda, Senhor, em nossos corações alegria. Ó Deus querido, e quando nós, ó Pai amado, trazemos a Tua presença para perto de nós, ó Pai amado, nós podemos experimentar tudo isso. Ó Deus querido, e nessa noite assim aconteceu, ó Deus, em minha vida e creio que na vida dos meus irmãos. A Tua presença aqui, Senhor, não foi indiferente. O Senhor fez algo poderoso aqui neste lugar. O Senhor, ó Pai amado, está fazendo ainda nessa noite. Ó Deus querido, eu te peço, ó Pai amado, que acima de tudo, ó Deus, nos ensina, ó Pai amado, a cumprir o nosso propósito a cada dia. Nos desperta para isso, Senhor. Nos desperta para ser a igreja do Senhor, ó Pai amado, para cumprir a Sua palavra, para ser um sal que realmente tempera, um sal que conserva, um sal que dá sede, ó Deus amado, para sermos, ó Deus amado, um verdadeiro missionário nesse mundo. Ó Deus querido, para isso o Senhor nos mantém aqui nesse mundo, ó Pai amado. Para isso que o Senhor mantém a Tua igreja, ó Deus amado, com poder. Assim o Senhor nos deu, Pai amado, nos otorgou, Senhor, este poder, essa autoridade, de que, ó Pai amado, viríamos, Senhor, nesse mundo, levaríamos o Teu Evangelho e, ó Pai amado, curaríamos os enfermos, ó Pai amado, expulsaríamos os demônios, ó Deus, e isso, ó Pai amado, acontece ainda nos dias de hoje. Nós sabemos, Senhor, que o poder do Senhor é um poder vivo, que age. E é isso, Pai amado, que eu peço nessa noite, que o Senhor nos desperte para isso, nos desperte, Pai amado, para uma busca incessante, Senhor, de dons espirituais, uma busca, Pai amado, incessante, Pai amado, de um avivamento pessoal, de um compromisso contigo, Senhor, de uma vida de santidade, de quebrantamento, Senhor, de humildade. Ó Deus amado, na Tua presença, nós não queremos, Senhor, aparecer, nós não queremos, Senhor, que o nosso nome seja reconhecido. O que nós desejamos, Senhor, é que o Teu nome seja reconhecido, é que o Senhor alcance corações, que o Senhor mude realidades, Senhor, de vidas que estão lá fora, Pai amado, precisando, que estão hoje vivendo uma outra realidade do que a nossa. Realidade muitas vezes de sofrimento, de desespero, de desesperança. Quantos, Senhor amado, estão com as suas vidas praticamente dilaceradas, Senhor, as suas famílias, Senhor, perdidas. Ó Pai amado, mas nós somos a igreja do Senhor, poderosa na terra para mudar essa situação, para fazer a diferença, Senhor, para levar o Teu Evangelho com poder a esses lugares, a essas vidas, e mudar o quadro de cada uma delas. Desperta, Senhor, a Tua igreja nesse lugar. Traz um tempo de grande avivamento aqui, Senhor. Que isso se estenda, Senhor, a todas as igrejas aqui de Papucaia, a todas as igrejas aqui dessa cidade, desse município, do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso país, ó Deus. Aviva a Tua obra, Senhor, no tempo. Neste tempo, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podemos se assentar. Passar aqui para o nosso irmão evangelista Wesley, ele vai estar fazendo aqui os anúncios, né? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Continue orando por mim, pela minha família. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos finalizando o trabalho nessa noite, mas com aquilo que a gente estava ouvindo aqui, veio um louvor na minha mente, que é quase uma oração para todos nós, né? Ele diz assim: sonda-me, Senhor, e me conhece, também
que a tua palavra me enche até em mim, se age só a ti. Alguém para Jesus nessa noite? Alguém para aceitar a Jesus?
o final do trabalho aqui, você tem a oportunidade de estar nos procurando e orando por ti. Eu digo para você, o seu nome vai ser escrito amanhã, não. O seu nome vai ser escrito hoje no livro da vida, porque assim foi na minha vida e assim vai ser na sua também. Só informar os irmãos, terça-feira agora nós temos o nosso culto de ensinamento aqui, né? Tem sido um culto falando sobre o texto de Provérbios. Inclusive, é o nosso presbítero Eduardo tem ministrado este curso, né? Pode dizer assim, tá? Que tem sido de relevo espiritual para nossas vidas espirituais de forma grandiosa. Na quinta-feira também estaremos aqui buscando a face do Senhor e também cultuando. Na sexta-feira, irmãos, foi dado início na sexta-feira passada já o trabalho de civilização. Está tendo continuidade toda sexta-feira. Guardem isso, as irmãs, principalmente, se irmãos quiserem buscar a face do Senhor também, toda sexta-feira, a partir das 8 horas, isso? Não joga para lá, não. 8 horas, as irmãs estão aqui buscando a face do Senhor no ciclo de oração. Venha buscar a face do Senhor, venha orar pela igreja, por sua família, para que Deus venha firmar cada dia mais. E no sábado, a partir das 10 horas, nós teremos aqui a nossa vigília. Então, os irmãos estão convidados a estarem conosco aqui na nossa vigília, dia 19, a partir das 22 horas. No domingo não vai ter a escola bíblica dominical. Tu vai adiantar agora terça-feira, como é que é? Vem adiantar para essa hora? Tá, então até lá você resolve aí, se vai ser nessa, se vai ser na outra terça-feira. Quero aqui retornar o trabalho ao pastor Enoque, que vai estar finalizando, e desde já também agradecendo pela vida de todos aí conosco. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar a nossa reunião, dando graças a Deus, orando sempre pelo pastor Adriano, que carece das orações, está passando por um momento de enfermidade, não tem estado presente, e ele pede as orações da igreja. O pastor Antônio também, da mesma forma, vamos estar orando pelos nossos irmãos que carecem das orações. Estejamos de pé para orar ao Senhor e terminar a nossa reunião com gratidão, agradecendo a todos que vieram nos visitar, a família que ali está, o irmão saudoso Oswaldino, não é isso? Da irmã Maria Borges, que já está com o Senhor, né? Muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre. Também a família do irmão Márcio, irmã Lígia, o pastor do André esteve aqui tem poucos dias, né? O pastor Magalhães esteve aqui servindo ao Senhor com os irmãos, que é bênção também. Deus abençoe vocês, vão voltar amanhã, vão viajar amanhã. Não tem dia para ir não. Então fica de uma vez com a gente, servindo ao Senhor, né? É só convencer Magalhães para vir também, fica tudo em casa, né? Que enquanto Magalhães estiver para lá, ele não vai liberar, né? Vamos orar a Deus agradecendo por nossa reunião. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, te agradecemos pela inspiração que o Senhor deu à tua igreja para cultuar aqui nesta noite. Te louvamos pela tua boa palavra, hoje anunciada neste lugar. E agora, Senhor, suplicamos do Senhor a bênção para o nosso retorno, que o Senhor nos leve em segurança, nos concedendo uma continuação de noite na presença do Senhor. E se o Senhor voltar essa noite, permita ao Senhor que estejamos prontos para ouvir o teu chamado e subir ao teu encontro, porque esta é a nossa esperança maior. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Obrigado, irmão Elias, obrigado, irmã Lene, volte mais vezes para nos ajudar, porque a presença de vocês também é bênção para nossas vidas aqui. Cante assim: ao voltar Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá na eternidade. Sabia que pode ser essa semana? A gente chega aí no domingo. Ele pode voltar e arrebatar a sua igreja. Quem está pronto para subir de glória a Deus? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o insondável amor de Deus, o nosso eterno Pai, que
Que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo do Senhor, agora e em todo o tempo da eternidade. A igreja diz forte. Amém. Abraço, meu irmão, e diz a paz do Senhor.